Bom, pessoal, antes de começar esse vídeo de hoje, eu quero dar um pequeno recado rápido aqui para vocês, que é o seguinte, eu tenho um canal de futebol, todos vocês já sabem, né, eu falo sempre aqui, se chama Ídolos Imortais, e esse canal Ídolos Imortais, eu estou voltando para ele agora, e eu estou gravando alguns vídeos nesse estilo aqui. Se você gosta de futebol, se você, né, veio aqui no meu canal por conta do vídeo A Copa de 2026 vai ser bizarra, você pode ir lá que eu vou fazer a cobertura completa da Copa do Mundo lá naquele canal, tá certo? Inclusive tem até os bonequinhos aqui, tem até uns bonequinhos ali, ó. Eu já tenho ali os mascotes da Copa, então se você quiser ver o vídeo que eu falei sobre o jogo da seleção brasileira contra a França, vai estar lá naquele canal também juntamente o conteúdo que eu vou estar fazendo sobre a seleção brasileira e toda a repercussão com relação à Copa, tá certo? Se você pulou, peço desculpa essa parte aqui por conta do recado. Eu sei que ferrou a minha retenção de vídeo, mas enfim. Vamos lá. Hoje eu quero contar para vocês um relato importante, que eu acho que é essencial eu comentar esse relato aqui com vocês. Porque, cara, foi uma situação que eu fiquei meio decepcionado. Sabe aquelas coisas que eu sempre comento aqui com vocês, que às vezes eu acho que eu só tô falando por uma câmera, e o que eu tô dizendo aqui às vezes parece ser mentira, mas aí quando você comprova na realidade, você pensa assim, caraca, meu, o que eu tô dizendo não é mentira, sabe? Não é teoria da conspiração, não é balela, não é coisa que eu tô fumando banana e tô falando coisa da minha cabeça. Não, cara. É simplesmente a realidade. Então, aconteceu exatamente isso comigo. Eu sempre costumo falar aqui que hoje em dia a gente vive numa geração, pelo menos de crianças, que é conhecida como geração alfa, que é uma geração extremamente difícil de lidar com ela. Porque é a geração que tem vivido completamente imersivamente na era digital. E aí, cara, o que aconteceu? Eu tava na igreja e eu comecei, então, vou começar agora, estou começando a tocar violãozinho. Tocar violãozinho. E aí, cara, a primeiro momento, quando eu fui subindo ali e tal, para fazer a aula, em um local lá da igreja, eu fui fazer então a aula e vi as crianças lá brincando. Eu pensei, as crianças estão brincando, não tem nada demais, não tem problema nenhum, tá tudo ok. E as crianças estavam brincando lá no parquinho, tava mó legal e tava mó divertido. Aí aconteceu um negócio lá, né, que não tava na hora certa, não tava na hora correta, já tinham marcado o horário e tal. Aí eu pensei que ia ter uma reunião, mas não teve reunião nenhuma, e etc, etc, etc. Teve várias situações ali, vários percalços. Voltei para a igreja depois de uma hora e pouquinho. E então eu vi essas mesmas crianças sentadas numa cadeira, em uma mesa, vendo celular. Coisa mais normal do mundo. Eles estavam, tipo assim, a mesa tava aqui, aí o celular tava aqui, e os meninos estavam vendo aqui uns videozinhos. Aí, só por curiosidade, falei o quê? Vou ver os videozinhos dessas crianças. Vou olhar o que as crianças estão vendo, né? Eu vou olhar o que essas crianças estão vendo. Aí eu fui lá ver, e a primeira coisa que me apareceu na tela foi Roblox. Eu falei assim, nossa. Se tem uma coisa, mano, que eu tenho raiva nessa vida, é desse Roblox, mano. Sério. Roblox me dá raiva, Zé. Tipo assim, Minecraft eu não gosto de jogar. Acho Minecraft chato pra caramba. O meu estilo de jogo é jogo de futebol, mas eu só jogo jogo de futebol. Só jogo jogo dessas coisas, mas só jogo jogo de futebol e jogo de Subway Surfers da vida que tem que ganhar moeda. Eu só jogo esse tipo de jogo. Sou avacalhado, só jogo esse tipo de jogo. Eu fiquei olhando assim, era Roblox. Falei, mano, Roblox é uma merda, mano. Que jogo lixo, que jogo bosta, mano. E aí toda criança, hoje em dia, gosta de Roblox. Toda criança vê vídeo de Roblox, vê conteúdo de Roblox, vê youtuber de Roblox, joga Roblox. E, mano, eu tenho certeza que se você é criador de conteúdo de Roblox, pra mim você é milionário, tá? Não tem outra coisa. Você está ganhando rios de dinheiro. Porque, mano, não é possível, cara. Não é possível, mano. É só isso que as crianças têm hoje em dia, mano. As crianças só faz isso hoje em dia, só vê Roblox e só joga Roblox, mano. Sério, não dá. E o pior disso tudo é que o Roblox, diferente dos jogos da minha época, que era Angry Birds, Fruit Ninja, que era uma merda. Nossa, Fruit Ninja era uma bosta. O Subway Surfers mesmo já era da minha época, né? Hoje em dia, mais os mais velhos é que jogam. Um Candy Crush, desculpa, eu falei errado.
um Candy Crush. Aí os mais novos, assim, que eu lembro na época era o Clash Royale, que era uma bosta também. Eu odeio Clash Royale, sério. Nossa, eu nunca gostei de Clash Royale. Mas o pessoal era viciado em Clash Royale, coisas desse tipo e tal. Mano, sabe o que tem tudo isso em comum? Esses jogos pelo menos tinham estratégia. Você tinha que pensar, você tinha que raciocinar para fazer uma jogada. Você tinha que. Tinha um jogo de quebra-cabeça. Era jogo de quebra-cabeça, né? No geral, era jogo de quebra-cabeça. Você tinha que escolher qual que era o próximo passo que você iria fazer pro jogo. Para ver se ia funcionar ou não. Senão você ia perder. Cara, eram jogos que você pensava e tinha conteúdo, tinha ideia. Né? Por exemplo, Angry Birds, você pegava o pássaro, matava os porquinhos. O Subway Surfers, você tem que fugir do policial. Porque você pichou lá, você tem que fugir do policial e pegar moeda. Aí você tem ali o Candy Crush, que é um jogo de doce que você vai fazendo sequência. Aí você tem também o Clash Royale, que é jogo de estratégia. Você escolhe ali os personagens com poderzinho, coloca eles no castelo e você tem que usar estratégia. Então, tipo assim, todos esses jogos tinham conteúdo, tinha ideia. Tá ligado? Esses jogos tinham ideia, tinha conteúdo e eram jogos interessantes, cara. Eram jogos interessantes. Apesar de eu não gostar de alguns, como o Fruit Ninja da vida e um Clash Royale, eram jogos deveras interessantes. Agora, um Roblox da vida não tem nada. Não acrescenta nada pra criança. Aquilo lá não tem conteúdo. Primeiro porque o Roblox é como se fosse o YouTube dos games. É o YouTube dos games. Você vai lá, cria um mapa dentro do Roblox. E aí, dentro do Roblox, você cria um monte de coisa nada a ver, baseado em memes de rede social que está viralizando agora no TikTok. É isso que é o Roblox. O Roblox é simplesmente viralização de conteúdo. Viralizou algo no TikTok, aí vai lá, cria alguma coisa no Roblox. Tipo, por exemplo, o meme Moevelo, que é um meme que é de uma música de um cara que cantava... Muévelo, muévelo, como lo muévelo, essa música aí. E aí associaram essa música com Pocoyo. Aí botaram isso dentro do Roblox. E aí era o que? Tipo assim, um Pocoyo gigante que persegue o personagem, né? Persegue o seu avatar e tenta matar você. Nossa, muito legal, hein? Maneiríssimo. Jogo muito bom para uma criança aprender alguma coisa, né? A criança não aprende nada, é um jogo merda. Tem algumas coisas até legalzinhas, tipo, eu descobri lá dentro do Roblox tem um mapa lá que também você aprende matemática, uma coisa bem legalzinha, aí dá pra aprender alguma coisa, mas as crianças é tudo burra, mano. As crianças é tudo burro, não sabe nem somar, velho. Meu Deus, as crianças é muito burro, não sabe somar, não sabe multiplicar, velho. É de ferrar, hoje em dia tá difícil. Enfim, aí então eu já fiquei encabulado com isso aí. Aí eu fui vendo ali o menino, depois eu fui dando umas olhadas ali, né, esperando ali pra minha aula começar. Aí eu fui olhando assim o menino. Mano, o menino tava olhando vídeo de IA, velho. O menino tava olhando vídeo de IA. E falando assim, caraca, meu, não é possível, cara. O menino tá olhando vídeo de IA, velho. Vídeo de inteligência artificial. Falei assim, meu Deus do céu. De criança assim, tipo, criança, neném falando. Homem-Aranha, um Sonic de IA aparecendo. Falei, mano, não é possível, velho. Eu achava que era só minha irmã que fazia isso. Aí quando eu fui ver, ele também fazia a mesma coisa. Eu falei, mano, essa geração tá perdida, velho. Eu tô imaginando quando essas crianças crescer, ficar adulto e falar assim, na minha época, eu via vídeo de inteligência artificial e eu via criança, bebezinho de inteligência artificial falando. O Sonic falando com uma voz mal feita de inteligência artificial. Na minha época eu jogava Roblox, mano. Sério, eu tenho uma tristeza dessa geração, mano. Quando eu olho assim, falo, caraca, meu. A minha geração pode ser ruim, mas essa aqui é muito pior. Eu olho assim e fico falando, não é possível, mano. Como é que os pais aceitam isso? Aí eu fico pensando várias e várias coisas, fiquei pensando isso, né? Fiquei refletindo a respeito disso. E cheguei numa deveras conclusão. Essa minha conclusão é só uma hipótese. É só uma visão acerca do que eu penso com relação a tudo isso. Sabe o que eu acho? É o seguinte. Sabe os seus avós da geração Z? Falo exclusivamente pra mim, que eu sou geração Z. Seja tardio ou não. Sabe os seus avós? Então, seus avós foram pais dos seus pais. Esses seus avós fizeram muitos filhos.
Você pode ter certeza. Se você tem muito tio, é porque com certeza o seu pai aí, né, o seu avô, a sua, né, o seu avô e sua avó fizeram pelo menos aí mais de 10 filhos, tá? Entre 8 15 filhos, eu tenho certeza que foi essa quantidade aí. Sabe o que eu entendo dessa época? Que é o seguinte, como tinha tanto filho, não tinha como cuidar de todo mundo. Então alguns filhos ficavam soltos por aí. E aí muitos desses filhos aprenderam muitas coisas. Entre essas coisas, aprendeu a escola da vida. O que é bom de certa forma, mas também aprendeu muita coisa merda. Aprendeu muita coisa ruim, né? E claro, alguns envolveram nessa coisa ruim, outros não envolveram nessa coisa ruim, porque sabendo que a coisa era ruim, eles não iriam se envolver, né? Viram que o outro ficou na merda e viu que ele ficou na merda e não queria entrar na merda, então, né? Fez esse mais lógico. E aí, cara, o que que eu entendo? Eu entendo que pela situação também da época ser muito ruim, a gente tava na época de hiperinflação, a economia era uma bosta, todo mundo se dividia entre pobre total e rico. Então as pessoas ou eram ricas ou eram pobres totais, né? Pobres realmente, pobres mesmo, não tinham condição de comprar nada. O que acontecia, mano? Acontecia que com o passar do tempo, por conta deles estarem soltos, por conta deles descobrirem muita coisa na rua, na escola da vida e coisas desse tipo, no final, mano, o que que rolou? Rolou que esses pais, né, que esses pais, que hoje em dia são pais, né, da geração Z, até mesmo da geração Alpha, eles perceberam o seguinte, cara, eu tive uma vida muito sofrida, eu tive uma vida muito ruim, então eu tenho que dar o melhor para os meus filhos. E aí é que tá o problema. Porque eles aprenderam, igual numa história que eu contei há um tempo atrás, que é do menino pobre e do menino rico. Quando você não tem nada, você é um pobre, você é ferrado, você usa uma única coisa que é muito importante na vida de um ser humano, que é a imaginação. Uma coisa que toda criança dos anos 80 e 90 usava era a imaginação. A imaginação delas era fenomenal. Era uma coisa linda de se ver, era uma coisa incrível. Era realmente muito bom usar a imaginação. Por quê? Porque não se tinha coisas. Quando você não tinha as coisas, quando você não tinha nada, você automaticamente imaginava as coisas. Isso no final te deu gás para ter criatividade. Te deu gás para criar o seu próprio negócio. Te deu gás para você conseguir um emprego bom. Te deu gás para te trazer uma realidade que hoje em dia você consiga ter conforto e consiga ter estabilidade. Agora, quando você faz o seu filho se tornar uma pessoa do tipo, cara, um riquinho da vida, não tô dizendo tipo assim, uma pessoa um pai da vida, ele tem que deixar o filho ferrar igual ele ferrou. Não, não é isso que eu tô dizendo. Tô dizendo assim, quando você dá coisa demais pro seu filho e deixa ele mimado, igual o filho riquinho, você gera um grande problema. Essa criança vai se tornar preguiçosa. Chega no futuro, essa criança não vai querer fazer nada. Essa criança vai fazer o quê? Ela vai querer ficar parada. Ela vai ficar na inércia. Ela vai ficar na inércia, ela não vai querer evoluir. E é exatamente isso que está acontecendo hoje em dia. Você vê o pessoal falando mal da geração Z, dizendo que a geração Z é ruim, não sei o que, mas... Exatamente por quê? Porque muitos desses pais, né, inclusive os patrões da geração Z são os pais, né, também da geração Z. Cara, muitos deles claramente ensinaram os seus filhos a serem mimados. E aí nós chegamos nesse ponto, entendeu? Foi uma sucessão de erros. O seu avô e a sua avó ensinaram de maneira errada para o seu pai, que consequentemente o seu pai te ensinou de maneira errada para você. E aí no final acontece isso. Aí o que está acontecendo? A geração Z hoje em dia cria filho de qualquer maneira, não sabe nem o que está fazendo, né? Não tem nem noção da realidade. Às vezes não sabe nem quem é filho de quem, né? A menina engravida nem sabe de quem engravidou. É esse o nível. É isso que está acontecendo hoje em dia. Então, cara, eu fico muito triste de ver as coisas. Eu olho assim e falo, mano, essa geração tá perdida, cara. Essa geração, mano,
Eu olho assim pra minha irmã também. Às vezes eu fico olhando assim. Ela vai fazer para casa, vai fazer uma atividade. Ela tem uma dificuldade tremenda. Ela não consegue interpretar muitas vezes um texto simples, sabe? Ela muitas vezes também tem uma dificuldade tremenda também de fazer as coisas, entendeu? Por conta do celular, por conta do tablet, você vê que isso acontece. A criança tá com estímulos. Esse celular aqui, ele traz muito estímulo pra criança. Quando você dá um celular na mão da criança, ela começa a ver vídeo curto, ela tá queimando a dopamina dela. Quando ela chegar na adolescência, mano, essa criança vai ficar depressiva. Vai ficar depressiva, vai virar aqueles humanos do Wall-E. Quem viu o filme Wall-E deve se lembrar, mano. O filme Wall-E, ele representa bem o que tá acontecendo hoje em dia. Essa geração alva vai se tornar aqueles humanos, todos gordos, sentados ali na nave e não vão conseguir nem andar mais. Entendeu? Vão ter que usar cadeira de rodas ou coisa desse tipo. Cadeiras voadoras, entendeu? E quanto que o mundo inteiro tá cheio de lixo, porque ninguém quer catar o lixo. Porque ninguém tem essa condição, entendeu? É bizarro, mas é essa a realidade, é isso que vai acontecer. Porque essas crianças, elas estão sendo ensinadas dessa maneira. Os pais não estão tendo um culhão correto de pegar um celular ali e falar: filho, você não tem idade pra usar isso aqui. Você não tem filtro pra usar isso aqui. Entendeu? Você não tem filtro. Você não tem cabeça pra usar isso aqui. Então, eu realmente acho que, mano, a gente tá perdido, cara. Eu não consigo ver esperança nisso, sabe? Tem gente que tá pagando, inclusive tem gente que paga. Vocês sabiam disso? Tem gente que paga pra criança ficar em um local que ela não usa celular, tablet, nenhuma tecnologia para querer brincar. Tipo assim, leva a criança lá pra um lugar, deixa a criança lá por umas 2 horas, ela fica lá brincando, fazendo as coisas e vivendo a infância. Vivendo o que ela realmente deveria já fazer sem pagar, sem nada. Os pais estão pagando os filhos para brincar. Gente, ai, cara, eu acho que deu por hoje, Zé. Deu por hoje. Eu realmente não consigo, mano. Pra mim é o fim, mano. Eu cheguei. Eu sou um cara, eu sou um jovem de 20 anos que eu tenho mentalidade de uma pessoa de 40. Eu não consigo pensar que a gente tem que ter esperança nas coisas. Eu não consigo ter esperança, mano. Eu olho pras coisas e falo: não dá. Não dá, meu. Não dá, velho. As coisas só pioram, mano. E já diziam, né? A tendência é só piorar. Enfim. Faz as coisas aí que tem que fazer e falou e tchau.